para nos permitirmos continuarmos vivos, mas na presença dele e fazendo a boa obra dele. Aleluia. E assim como o pastor mencionou aqui, aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor não vem achando que a obra é fácil, que vai ser mil maravilhas. Eu ouso dizer que todas as aflições que tínhamos antes de nos entregarmos ao Senhor, elas são aumentadas. Porque além das nossas aflições, nós ainda temos que cuidar das aflições dos irmãos. São muitas as pessoas que vêm nos perguntar, mas por que isso e por que daquilo? Por que o Senhor recolheu um ente querido? Por que o Senhor vem fazendo com que eu passe nesse estreito? E nós temos que orar ao Senhor e encontrar a melhor resposta, mas não uma resposta da nossa carne, não a resposta que um pastor, não a resposta que um presbítero, que um diácono ou que um ombreiro tem, mas sim a resposta do Espírito Santo para aquela pessoa. É por isso que as aflições são aumentadas a partir do momento que nós olhamos para o Senhor e falamos: Pai, eis-me aqui, me usa como vaso, enche-me, e se preciso for, me quebra e me faz de novo, porque é tudo para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, para entendermos essa passagem da cura do coxo, nós precisamos voltar ao primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, que é quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos para que deixasse a mensagem para eles antes de retornar ao céu, porque ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado e estava prestes a voltar ao céu. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor lá no capítulo 1. Vamos ler o versículo 4. E estando com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia. E diz assim no capítulo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo ainda não tinha vindo à terra, porque tínhamos aqui Jesus, e ele estava aqui em carne, em osso e em espírito. Então ele retornou aos céus e enviou o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, no capítulo 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios pelo Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. E esse mesmo Espírito Santo que esteve aqui presente no Atos, em capítulo 2, versículo 1, ele está presente aqui também nessa noite, meus amados. Mas que eu e você possamos sentir a presença desse Espírito Santo, nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir a nossa alma, nós temos que abrir a nossa mente para o Espírito Santo, não para o homem, não para aquilo que o homem vai falar, mas aquilo que o Espírito Santo vai falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor já vem falando aqui desde o início. Foi desde a oração do diácono, quando ele se ajoelhou aqui no altar para orar para o início do culto. O Espírito Santo já estava aqui presente nessa noite. Aleluia. E ele está aqui para curar, ele está aqui para libertar, e ele está aqui para levar, para
de volta para sua casa a bênção tão esperada que você veio procurar. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor é maravilhoso, meus amados. O Senhor nos surpreende. Aquele que verdadeiramente já sentiu a presença do Espírito Glória Santo, a Deus. esse pode testemunhar o prazer que foi em receber algo do Senhor na vida dele. Por que, meus amados? Porque nós sempre pedimos ao Senhor por um milagre, nós pedimos para o Senhor pela presença do Espírito Santo em nossa vida, nós pedimos ao Senhor por uma libertação. E quando o Senhor nos traz algo, Ele nos traz muito mais do que isso. Ele nos traz a cura, não só para nós ou para nossa família, mas para os nossos ao redor também. Ele nos liberta de tudo aquilo que nos prende ao mundo. Aleluia. E ainda nos faz servo do Senhor na nossa vida. Aleluia. Ele ainda nos capacita para que nós andemos em vários lugares pregando o Evangelho. Ele ainda nos capacita para que nós possamos ter o entendimento de abrir a nossa boca e liberar uma palavra do Espírito Santo para uma pessoa que está muitas vezes enlutada, para uma pessoa que muitas vezes vem sofrendo, desde criança talvez, em sua fase adulta, ainda se questiona, mas por que o Senhor ainda deixa isso acontecer? Por que o Senhor ainda não me livrou disso? E o Espírito Santo, Ele trabalha através dos seus, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria. E aquilo que muitas vezes não é entendido,